tudo bom? Mais uma vez aqui, professor Michael Gandhi, aula de matemática para o site www.noenem.com.br e pode acompanhar nosso canal do YouTube e no Facebook, que é no Enem BR. Vamos começar hoje a parte 2 de logaritmo, onde nós vamos falar e compreender como se comporta a função logarítmica, ok? Vamos começar. Bom, qual a definição da função logarítmica? A função logarítmica é uma função que o domínio são os reais. Pega aqui a caneta. Onde o domínio, aqui é o apontador. Onde o domínio é os reais asteriscos positivos, ok? Ou seja, o que é que significa isso? Que na função, o x, ele tem que ser maior do que zero, ok? Já a imagem são os reais. Então, a partir do momento que você vai inserir um x que seja maior do que zero, você vai encontrar uma imagem real. Essa imagem real significa que pode ser qualquer número que você conheça, tá bom? Bom, tal que a função seja f de x igual a log de x na base b. Novamente, o b é o que nós chamamos de base. Essa base, ela tem que ser maior do que zero, ou seja, ela é extremamente positiva, mas também ela não pode ser o número 1, ok? Seguinte, o x, que é o nosso logaritmando, aqui ela será a variável, né? A nossa variável x. Com essa variável x, ela também é maior do que zero, de acordo com o nosso domínio. Então, nós temos aqui dois exemplos de funções logarítmicas. F de x igual a log de x na base 2. O 2, como é um número maior do que zero, está dentro dos nossos parâmetros, não é isso? Segundo exemplo, nós temos o log de x na base 1 meio. 1 meio também está dentro do nosso parâmetro. O meio está entre 0 e 1. Então, ambos são funções logarítmicas porque estão de acordo com a definição. O que nós vamos ver agora são os sinais, como é o comportamento e como é o gráfico de uma função logarítmica, ok? Bom, quanto aos sinais, uma função logarítmica ela pode ser crescente sempre que a base for maior do que 1. Então, se a base for maior do que 1, nós temos uma função logarítmica crescente. O que nós vamos ver agora é como se faz esse gráfico e um detalhe muito importante, o gráfico da função logarítmica, ele é sempre igual, ele sempre tem o mesmo formato, a não ser, claro, que tenha uma translação. O que seria uma translação? Tem o logaritmo e você some um número ou subtrai um número, aí você vai ter um deslocamento da função, mas o formato dela é sempre o mesmo. E nós vamos aqui destrinchar isso para que você não tenha dúvida a partir do momento que você vê aquela curva dizer isto aqui é um logaritmo. É com essa sensação que vocês vão finalizar a aula de hoje. Bom, nós temos aqui o exemplo, né, de uma função que é crescente. Notem, a base, o b, é igual a 2, que é justamente maior do que 1. Então, nós temos realmente uma função crescente. Normalmente, como é que vocês montam um gráfico, né? Dada a função, você vai atribuir valores a x para poder encontrar as imagens, que é o y, né? Ou f de x. A partir daí, você marca os pontos e constrói o gráfico. Então, vamos aqui pensar um pouco. Nós vamos aqui pegar os valores para x, para achar o nosso f de x ou y, né? Tanto faz. Bom, o logaritmo, ele requer uma certa metodologia para poder encontrar
o seu valor. Por quê? Porque não é todo número que você vai conseguir encontrar os logaritmos exatos. Você só vai conseguir encontrar alguns logaritmos exatos se o logaritmando for se você conseguir fatorar o logaritmando em relação à base. Tipo, se eu tiver um log de 8 na base 2, o 2 ele é 2 elevado a 3. Então isso facilita muito as contas. Agora, se você tiver uma base 2, você não vai utilizar o número tipo, o 5, porque você vai ter que utilizar uma mudança de base, você vai ter que ter alguns resultados, você vai ter que teria que utilizar uma calculadora ou utilizar uma tábua de logaritmos para poder calcular isso, tá certo? Então, na hora de escolher os números para substituir no lugar do x, o que é que eu aconselho? Sempre, para você não errar. Então, vamos agora só relembrar um pouco do que foi a função exponencial. Na função exponencial, quem assistiu o vídeo observou que eu sugeri que vocês substituíssem no lugar do x o menos 1, o 0 e 1. Por que menos 1, 0 e 1? Porque o menos 1 faz inverter a base. O número 0 ia fazer com que o resultado fosse 1. E o número 1 significa que a base ia continuar a mesma. Ou seja, na exponencial, que a função exponencial é a função inversa da função logarítmica, tem isso como também verdade. A função exponencial ela é inversa da logarítmica e vice-versa, o logaritmo é inverso da exponencial. Você substitui o x por menos 1, 0 e 1 e encontrava o inverso, 1 e ele mesmo. Ok? Como a logaritmo é inversa da exponencial, você vai fazer o contrário. Você vai substituir pelo inverso 1 e ele mesmo para encontrar justamente o menos 1, o 0 e o 1. Então, no caso, a nossa base é 2. Então, eu vou substituir por 1 meio, por 1 e por 2. Ou seja, o inverso da base, 1 e a própria base. Com isso, o resultado será menos 1, 0 e 1. Porque justamente era o contrário da exponencial. Professor, eu não estou convencido que os resultados são esses. Vamos substituir. Se você colocar y igual a log de 1 sobre 2 na base 2, aí é só pensar, qual é o número que eu vou elevar o 2, que é a base, para dar um meio? Ora, para dar 2 seria o 1, mas como inverteu, aparece o negativo, menos 1. Para o próximo, log de 1 na base 2. Sempre que o logaritmo é igual a 1, o resultado é 0. Propriedade dos logaritmos. Próximo, y igual a log de 2 na base 2. Ora, como são iguais, o resultado é sempre 1. Então, realmente encontramos menos 1, 0 e 1. Então, nunca falha. Se você colocar, substituir no x, o inverso, o 1 e ele mesmo, e a própria base, o seu resultado sempre será menos 1, 0 e 1. Não importa qual é a base, ok? Mas, vamos marcar agora, vamos tirar uma outra lição disso tudo. Vamos marcar agora os pontos e você, ao esboçar o gráfico no logaritmo, nem isso mais você vai precisar fazer depois da dica grande que eu vou dar, tá bom? Então vamos marcar os pontos. Quando o x é 1 meio, o resultado foi menos 1. Quando o x vale 1, o resultado é 0. Então, fica bem aqui. E quando o x vale 2, o resultado é 1. Bem aqui. Então, o gráfico da função exponencial seria isso. Qual a dica grande de hoje? O gráfico da função exponencial é um gráfico que ele nunca toca o eixo y. Ele se aproxima do eixo y, mas ele não toca o eixo y. E ele toca o eixo x em apenas um ponto sempre, no ponto 1, 0, ou seja, no ponto onde x é igual
a 1. Então, se a função, o que é que você precisa saber? Se a base é maior do que 1, para saber se é crescente. Se ela for crescente, a função ela vem daqui de baixo, sem tocar o eixo y, passa no número 1 e vai embora nessa curva. Todo o formato de todas as funções logarítmicas nesse formato, que não tenha translações, né? Seria a soma ou a subtração, terá sempre este mesmo formato. Então, sempre que você vê uma curva que se aproxima do eixo y, toca o x no 1 e vai embora, tenha certeza que essa função é uma função logarítmica, ok? Crescente. Bom, próximo. Nós temos agora a função decrescente. Quando é que a função logarítmica é decrescente? Quando a base está entre 0 e 1. Notem, nós temos aqui uma base e um meio. O meio é 0,5. O 0,5 está entre 0 e 1. Então, a nossa função logarítmica ela é decrescente. Vamos fazer aquela mesma tabelazinha, que até nem precisa mais, mas vamos fazer aquela tabelazinha. Eu sugeri que vocês usassem o quê? O inverso do número, o 1 e o próprio número. Para o resultado ser o quê? Menos 1, 0 e 1. A partir daqui nós já podemos montar o nosso gráfico da nossa função logarítmica. Fácil assim, ok? Quando o x vale 2, vou colocar aqui 1 aqui e o 2 aqui. Quando o x vale 2, o resultado é igual a menos 1. Quando o x vale 1, o resultado é 0. Notem, novamente passando no x igual a 1. Sempre, não importa se ela é crescente ou se ela é decrescente, ok? E quando o x é 1 meio, o resultado é igual a 1. Então a função logaritmo decrescente, ela vem lá de cima, próximo do y, mas sem tocar o y, passa no 1 no x, ó, e faz a curva, ok? Professor, sempre ela terá esse formato? Sempre terá esse formato. Então, para esboçar o gráfico, quando você visualizar esse gráfico de uma função que está tocando um único ponto no x, que é 1, e ela é uma curva vindo de cima, pode ter certeza que é uma função logarítmica decrescente, ou seja, a base ela está entre 0 e 1, ok? Bom, com isso nós concluímos a parte 2, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido o que é a função logarítmica e como reconhecer uma função logarítmica, que ela nunca vai tocar o eixo y e só vai tocar o eixo x em um único ponto, que é o ponto 1, 0, tá bom? Espero vocês na terceira parte de logaritmo. Continue no nosso canal, no Enem BR, e não deixe de acessar nosso site, que tem várias informações sobre o Enem e outras áreas do conhecimento. Um abraço do professor Gandhi.